Atlético e Chape se encontraram com muitos desfalques. O Galo teve 13 baixas, enquanto os catarinenses tiveram 8. Aos 24 minutos, a assistência de Johan e chutaço de Tietê, 1-0. A Chape ficou muito perto de empatar. Ravanelli parou no próprio companheiro que estava impedido. Gol anulado. O alvinegro cedia espaços e a Chapecoense criava oportunidades. No segundo tempo, Hulk no ataque, defesaça de João Paulo. Hulk de novo e bola para fora. A Chape apareceu bem com Fernandinho, que parou na trave. Ele apareceu bem pela direita e foi calçado. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Ravanelli empatou. No último minuto, Hulk fez grande jogada, limpou o marcador, mas isolou. Final, Atlético 1, Chapecoense 1. Hoje nós não fizemos um jogo brilhante, não foi um jogo ruim. Se você analisar o jogo, foi um jogo bom. Um jogo, quem viu o jogo gostou. Foram 25, 30 ocasiões de gols na partida, para lá e para cá, mas fugiu do nosso padrão de segurança. São pontos preciosos que a gente perde, né? Como perdemos os 3 aqui para o Fortaleza, que a gente tem que encontrar forças dentro do elenco, mesmo com todos os problemas que a gente tem, e não são poucos, buscar força para na quinta-feira fazer um jogo melhor e vencer. O Atlético agora tenta recuperar os pontos perdidos contra a Chapecoense nos jogos fora de casa. Tem na sequência Ceará e Santos longe de BH. Até o momento na competição tem 100% de aproveitamento longe dos seus domínios. A gente não pode crucificar jogador em cima de um jogo ruim. Não é que um jogo ruim, um jogo que você não venceu. Que se eu vier aqui hoje e criticar, achar culpado por uma partida dessa... E quando eles ganham, a gente vai fazer o que daí? A gente tem que ter o equilíbrio, o meio termo. Cobrar eles de forma interna como a gente faz e proteger como a gente protege sem passar a mão. Porque hoje está doendo mais neles a derrota em mim do que em qualquer outro. Então hoje o que a gente não precisa é apanhar alguém vir e falar mal. Porque esses mesmos jogadores que estão ali são os mesmos que quinta-feira podem vencer o Ceará lá, domingo podem vencer o Santos. Então você tem que ter equilíbrio nessa hora. Na hora da derrota é a hora que eles precisam mais do treinador. Como a gente está fazendo hoje. Vamos lá, Donos da Bola está no ar. Nesse caso, para mim, não tem certo nem errado. Ou os dois estão certos ou os dois estão errados. Ah, mas de que você está falando? Quem disser que foi uma vergonha empatar com um time que vai lutar contra o rebaixamento, que não é um time bom, e etc, etc, não está errado. Porque o elenco do Atlético é muito melhor, mesmo com os desfalques. E quem disser que acontece num campeonato de pontos corridos, o que nós assistimos ontem, também não está errado. Nesse caso, os dois, não dá para um apontar o dedo e dizer, não, você não tem razão. É um campeonato de pontos corridos, mas o Flamengo desfalcado perdeu para o Red Bull. O São Paulo, não, quer dizer, o São Paulo e o Santos não foi clássico, mas o Palmeiras, uma dificuldade danada para vencer o América. Mas venceu, mas teve dificuldade. Aí o Atlético recebe a Chapecoense, empata o jogo. Ah, mas poderia ter perdido, mas ganhado também, porque perdeu gols na frente do gol também. Então, quer dizer, nesse caso, para mim, não tem certo ou errado. Você pode considerar que foi uma baita de uma vergonha, porque o elenco é muito melhor. Você pode considerar que é algo absolutamente normal. É um jogo, tem estratégias envolvidas. Você tem time que se defende. Ontem a Chapecoense se defendeu bem. Né? O Atlético com 2 zagueiros reservas, com os desfalques. Ah, mas a Chapecoense também tinha um caminhão de desfalques. Por isso que eu estou dizendo. Nesse caso, não tem, para mim, não tem certo ou errado. As duas análises, para mim, estão corretas. Agora, já vou meter fumaça numa situação. Quem quiser debater, e o recado já vai aqui para a imprensa marrom, quem quiser debater, me prova com imagem, porque eu provo que eu estou falando com imagem. Pênalti no Tietê e pênalti no Hulk. No lance do Hulk, o zagueiro não encosta na bola. Quem toca a bola para fora é o Hulk e o zagueiro bate nele. Pênalti nos 2 lances. Quem quiser discutir, venha com a imagem, porque tá lá no Instagram do Hulk
Tá lá a imagem fechada. O zagueiro nem toca na bola e toca nele. É pênalti, ponto final. Desculpa, tá? Eu vou começar com você porque eu sei que você vai contra mim. Então eu já vou começar com você. Mentira, não vou não, você vai ficar por último. É com você, não, é com você, Gomide, que eu vou começar hoje. Vou lá buscar um paninho pra você enquanto então isso. Vai lá buscar o pano, que eu já comecei a passar pano. Aliás, comecei a passar hoje 8 da manhã. 8 da manhã. Começo com você, Gomide, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Daqui a pouco está em você casa fala do nos pênalti. Vamos falar do acompanhando. jogo primeiro. Por que o Atlético teve mais uma vez dificuldade para vencer a Chapecoense, que para mim, de 5 anos para cá, é o pior time. A pior Chapecoense, eu estou me referindo. Eu gostaria, Everton, por favor, se pudéssemos separar um pouco a questão do resultado, né? O resultado em si, 1-1, ele é possível de acontecer em vários cenários, né? Se jogar bem e não conseguir vencer o adversário, jogar mal e, entre aspas, dar sorte e empatar um jogo, ou até mesmo jogar mal e vencer uma partida. A Chapecoense não disputa realmente o mesmo campeonato que o Atlético em termos do que vai querer conquistar na competição. A Chapecoense briga para se firmar novamente na elite do futebol brasileiro, como aconteceu outrora. Mas o que mais me chamou a atenção, Everton, foi a forma como se deu o resultado. E aí eu quero trazer um comparativo com outras partidas feitas pela Chapecoense até aqui no Campeonato Brasileiro, que enfrentou adversários que nós podemos colocar que têm algumas qualidades, pode não ser a mesma, mas que talvez se aproxime. A disparidade entre Atlético e Chapecoense, ela é muito maior quando a gente compara o Atlético com o Red Bull Bragantino, o Atlético com o Palmeiras. O São Paulo não começou bem a competição, mas o próprio Atlético com o São Paulo. A diferença técnica entre esses times com o Atlético ela é menor do que com relação ao do Atlético com a Chapecoense, mesmo com os desfalques. E se nós olharmos o que fez a Chapecoense contra estes 3 times especificamente, o jogo do Atlético ontem, especialmente no aspecto defensivo, ele foi muito permissivo contra um adversário que dificilmente vai impor tanto perigo durante o campeonato contra outras equipes. Jogo contra a Chapecoense ontem, Everton, a Chapecoense teve o maior número de entradas dentro da grande área do adversário até aqui no campeonato. E como eu falei, enfrentou anteriormente ao Atlético adversários que impõem dificuldades, o Red Bull Bragantino, o Palmeiras e o São Paulo. O São Paulo ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, que permitiu a Chapecoense se expor um pouco mais do que talvez faria se tivesse 11 contra 11. E aí os números foram até um pouco semelhantes. Mas foi o jogo em que o time mais entrou na área do adversário, foi o jogo em que as finalizações da Chapecoense mais deram a ela aquela métrica da expectativa de gol, a maior até aqui no campeonato. A expectativa de gol a cada finalização da Chapecoense no jogo ontem foi a maior até aqui dela no Campeonato Brasileiro. E isso vai um pouco por conta da atuação frágil que teve o Atlético no aspecto defensivo. E não que ofensivamente tenha feito também uma boa partida. Então não é nem a questão do resultado em si, porque o resultado ele vai acontecer. Pode ser que o Atlético daqui a 5 rodadas, 10 rodadas enfrente um outro adversário considerado mais fraco dentro de casa, não esteja num bom dia e fique no empate, ou amasse o adversário e também fique no 0-0, no 1-1, como aconteceu no ano passado em jogos com o São Paulo. Para mim, o ponto é como o resultado se deu, o desempenho. Eu acho que não é motivo para, igual você falou de manhã, fazer terra arrasada, de execrar vários jogadores, não é essa a questão. É a questão do coletivo, dos ajustes que precisam acontecer. Porque numa partida, mesmo com desfalques, diante da Chapecoense, Everton, o Atlético tinha material humano para controlar um pouco mais o jogo, de permitir menos oportunidades para a Chapecoense. Tá vendo só? Não tem certo e nem errado. Gostaria de ouvi-lo agora, CJ. Boa tarde, menino CJ. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao Gris, ao Gomide. Claro, quem está em casa também. Ótima terça-feira. É interessante quando o Gomide fala em separar o resultado, né? Porque o resultado em si foi péssimo ou ruim. Quem disse isso também foi o Hulk na saída do campo, falando que empatar dentro de casa para ele foi uma derrota.
E se pegarmos um resultado, só o resultado isolado, vencer o Internacional, então foi espetacular. Mas aí a gente tem que pensar e tentar tirar esse imediatismo, né? Que é algo que domina hoje no mundo em geral, em diversos segmentos, e o futebol já tem esse imediatismo bem antes, mas bem antes, que o resultado é o que vale, que presta é o que ganha, é o que chega na frente, é o único que vale, os outros 19, serviço mal feito. E aí se ganhou do Internacional, baita elenco, se perdeu da Chapecoense, já começa a ter dúvidas. Só que existem algumas variantes que a gente tem que pesar aí, como a própria Chapecoense, o próprio jogo da Chapecoense, que fez um jogo interessante. O Fernandinho, camisa número 11, deu um calor na defesa do Atlético, com o Guga, hora caindo pela direita, com o Arana também, hora caindo pela esquerda. Mesmo com os 3 volantes, Jair, Alan e Tietê, o Atlético teve espaço, às vezes jogou com linhas altas na zaga e estava exposta logo aos 8 minutos. O Atlético em um ataque, a Chapecoense rouba a bola, lança e o Hever, que entrou contundido, como disse o Cuca na coletiva, dá um bote errado, o Fernandinho chega cara a cara com o Everson. E se nós pegarmos os números do jogo para que possa servir de embasamento ou ilustrar a nossa resenha aqui, Everton, esse equilíbrio faz com que o 1-1 tenha sido um resultado justo. 2 bolas na trave, uma bola na trave para cada lado. A finalização, o Atlético teve 14 contra 13 da Chapecoense. No gol foram 2 finalizações do Atlético contra 1 da Chapecoense. Então os números mostram esse equilíbrio. E é óbvio que os desfalques fazem falta. Só que quando a gente pega os 11 jogadores que entraram em campo do Atlético ontem, é um bom time, aliás, é um ótimo time, né? Do Everson até o Keno. O que a gente pode ponderar é que algumas figuras, alguns jogadores que estavam em uma regularidade não estiveram tão bem. O Guga, o Johan, o Tietê, o Jair. Então, às vezes, você vai falar assim, olha, isso aí pesou. O Keno, que está... Aquela imagem dele ao final da partida, no campo, reflete muito bem o que deve estar se passando na cabeça do Keno. Ele mesmo se cobrando, porque pode render mais, porque tem capacidade de render mais, pro time e com ele especificamente. E eu acho que ontem faltou aquele ponta que abre mais o jogo. Acho que o Atlético afunilou muito o jogo e, obviamente, afunilando, você vai congestionar o meio, maior número de jogadores, mais dificuldade de penetrar na zaga da Chapecoense, e você começa a cruzar bolas, a tentar algo que, inclusive, é um defeito desse time do Atlético, que não chuta, não arremata de média e longa distância. O gol foi em um lance assim. Acho que o Hulk utiliza desse artifício, desse fundamento do chute aí, principalmente média e longa distância, mas o Atlético é pobre nesse arremate a média e longa distância. E se está difícil de entrar, ao invés de cruzar, faça como o Tietê fez, tentando arremates. O Chapecoense fez uma boa partida, o Jair Ventura deve estar muito satisfeito com o que ele pôs em campo, algumas figuras interessantes, e esse gol bizarro que nós estamos vendo aí, que isso é um gol bizarro. É um lance de trapalhões, engraçado, chega a ser engraçado, mas acho que o resultado foi justo. Esse aí entra para aquela escala David de erros, de perdas de gols. Bom, e finalmente, deixa eu falar com ele, que sempre está ao meu lado, que é quem mais me defende, que é meu grande parceiro, meu fiel escudeiro, Vinícius Grince. Buenas tardes, muchacho. Roberto, boa tarde. Pediram para te entregar aqui, ó. O que é isso? Você tá desde cedo passando? O paninho? Então vou carregar no ombro cedo, aqui, ué. O estúdio tá precisando, hein? Enquanto eu vou falando, você continua Beleza, passando. Não pode chamar de passar pano. O programa vai chamar Donos do Pano agora? Exatamente. Cadê aquela look que eles tinham feito do pano? Daqui a pouco nós vamos colocar ela aqui. Em sua homenagem, porque hoje você tá de parabéns, viu? Os donos do pano, que chamava isso? Passadores de pano? Não, deixa essa só comigo hoje. Sim, hoje é só você, vai ter que ser no singular. Por quê? Você vai criticar. Você acha que tá tudo errado, tem que mudar tudo. Não, de forma Ir pro mercado contratar, mudar treinador, dispensar o diretor. Ô Everton, assim, eu vou muito na linha do que disse o Gomide, porque eu acho que a análise do resultado em si, ela é muito falha, porque o resultado ele acontece, o resultado faz parte do campeonato. O Atlético vai empatar outros jogos contra times mais fracos, vai perder outros jogos para times mais fracos. O que preocupa muito mais é a forma, né? A forma como acaba tropeçando.
porque o Atlético tem o segundo tropeço dentro de casa já no início do campeonato, né? E o Atlético foi pior do que o Fortaleza quando perdeu e foi pior do que a Chapecoense ontem no empate. Até acho que não foi tão pior para dizer que o resultado foi injusto, não, pelo volume que os dois times tiveram ali de chances, mas a rigor, pelo que se propuseram a fazer dentro de campo, pelas ideias que tem cada um, pelo elenco que tem cada um, a Chapecoense jogou melhor do que o Atlético ontem no Mineirão. E isso é muito preocupante, porque por mais que tenham ali os desfalques, eles possam servir de alguma maneira para tentar minimizar, né, o tamanho da atuação ruim, a gente precisa lembrar, Everton, que esse mesmo time que jogou ontem sem o Keno foi lá e ganhou do Internacional no Beira-Rio. Então, dizer que o time de ontem era insuficiente para ganhar o jogo ou que deixou de ganhar por conta do elenco que teve que colocar em campo, do elenco que teve à disposição, eu acho que é uma grande bobagem, porque já enfrentou adversários mais fortes com esse mesmo time aí, ou com até o time mais fraco do que esse de ontem, e conseguiu jogar melhor e performar. O Atlético foi muito mal defensivamente, é algo que a gente já falou um pouco aqui, né, do Atlético ser um time que tem permitido muitos times rondarem muito a sua área, rondarem muito ali a sua intermediária. E pela forma como marca, né, pela forma como se defende o Atlético, essa marcação mais individual, quando o time não está tão bem individualmente, acaba sofrendo muito como sofreu ontem, né? Os jogadores de defesa, principalmente do Atlético, não estavam ali numa boa noite, acabaram perdendo muitos duelos individuais, e isso foi fazendo com que a Chapecoense fosse achando espaço para jogar e para levar perigo, né? E aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente debater, Everton, que é a questão do Hever, né? O Hever ontem fez uma partida muito ruim, muito ruim. E aí a gente fica muito... O Cuca vem para a entrevista depois e fala, mas precisa enaltecer o Hever que jogou no sacrifício. Valeu o sacrifício? Precisava do sacrifício? Será que não era melhor escalar o Bueno? Ou escalar qualquer outro jogador, improvisar na zaga que fosse, para ter alguém 100%? Porque não era um jogo decisivo e até que ponto a questão física prejudicou o Hever, né? Então acho que esse tipo de coisa a gente precisa debater um pouco mais também, porque é muito bonito falar que o jogador se sacrificou, a gente estava precisando e ele foi lá. Mas será que o sacrifício foi bom para ele, foi bom para o clube, foi bom para quem? Claro que não deixou de ganhar ontem por causa do Hever. Acho que tiveram outros jogadores que jogaram pior até do que o Hever, na minha opinião. O Guga ontem fez um jogo muito abaixo, a gente exaltou que o Guga contra o Inter, né? Ontem fez um jogo muito abaixo, o Guilherme Arana fez um jogo muito abaixo também. Então, assim, defensivamente o Atlético não foi bem e permitiu que um adversário muito pobre ofensivamente. O Chapecoense é um time que tem muita dificuldade para criar, muita dificuldade para fazer gol e teve ontem uma série de oportunidades, né? Fez o gol de pênalti, teve uma chance claríssima no início com o Fernandinho, teve o gol anulado, bem anulado, que eu acho que foi mais azar do que gol perdido mesmo, né? O Anselmo Ramon acabou não acertando a bola, e aí depois a bola tocou na pontinha do pé dele ali. Enfim, a atuação de ontem do Atlético foi muito ruim. Se é para preocupar, se é para mudar tudo, acho que não é nada disso. Mas é uma atuação que precisa ser entendidos os motivos que fizeram o time jogar tão mal. Essa derrota, esse pano aqui é o passador de pano. Essa derrota, aliás, esse empate, ele pode ter gosto de derrota ou não com esses dois próximos jogos aí. Se o Atlético tem uma sequência de 2 jogos ruins e de resultados ruins, esse jogo de ontem passa a ter um peso, o resultado de ontem passa a ter um peso maior, peso negativo. Se o Atlético se recupera e faz 2 bons jogos, vamos lá, se ganha de Ceará e Santos, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas é possível porque tem elenco melhor, mas tem desfalques também. Mas aí, de repente, não sentirão tanto esse resultado. Agora... Eu discordo, frontalmente disso que você está falando. Eu também discordo frontalmente do que você esses disse. pontos perdidos não recuperam mais. Sabe por que eu discordo? Você diz, a defesa jogou muito mal e tomou um gol, cara. Um gol de pênalti. Eu não sou um fã do Hever, eu já fui. Hoje eu não sou mais. Eu acho o Hever um zagueiro muito lento. Por mais que ele se posicione bem, é um zagueiro muito lento. Ele não tem explosão nenhuma. Eu não tenho a mínima segurança quando o Hever está jogando. Mas eu não consigo entender, falar, a defesa jogou muito mal, tomou um gol de pênalti, como é que jogou muito mal?
tivesse perdido o jogo, tomado 2-3, é uma coisa. Mas poderia ter levado 2-3. Não, né? eu poderia ter sido rico. Mas pô, aí o ataque cria e não faz, a culpa é do zagueiro. Mas aí O Ademir perde um pênalti contra o Palmeiras, a culpa é do Anderson. Peraí, ué. Mas você não acha que ontem sofreu mais do que em outros jogos? Não, mais que outros jogos não. Sofreu pra caramba contra o Inter. Vem sofrendo desde 2015. Mas aí Mais ou quando menos. o A Inter Atlético- não teve quando- nenhuma chance tão clara como as chances que o Chapecoense Duas teve. chances claras. Mas esse problema de rondar a área e toda hora essa bola tá lá, aconteceu várias vezes contra sim. o Inter. Mas ontem com os volantes, por exemplo, muito mais do que falar só do sistema defensivo, ou da linha de zagueiros, ou da dupla de zagueiros, que inclusive ontem teve a inversão, aí depois o Gabriel jogou por um lado, o Hever jogou pelo outro, e quando o Fernandinho cair para o outro lado lá, eles iam se invertendo, depois descobri e imagino que seja pela lombalgia do Hever, que o Gabriel estava indo lá e que fisicamente ele estava mais inteiro. O Hulk salvou uma bola num contra-ataque, porque também o Hever não tinha essa capacidade de recompor e de recuperação por causa da contusão. Só que ontem, esses 3 volantes que jogam muito bem e que fizeram ótimas partidas, de Alan, Tietê e Jair, ao meu modo, não funcionaram também. O próprio Johan, que vem de partidas boas, e é normal, gente, é humanamente impossível, em 38 rodadas, você manter um nível de excelência absurdamente, com 100% de concentração e 0 erro, ou um dia abaixo. O problema é que o Atlético, sem jogador suplente, sem reserva, tinha um Zarate, que está muito aquém também, voltando agora, tinha um Sacha, que entra pouquíssimo, o resto era molecada, entrou ali o Caleb, um Echaporã. Num jogo que você tem a conta do chá desses 11, que é um bom time, mas se 2, 3, 4 estão abaixo, você olha para o banco, aí não consegue mudar. Não recupera ponto perdido. Mas, se fizer esses 2 jogos fora, se não conseguir trazer, no mínimo, 4 pontos, aí já vão começar a dar pau. Escreve o que eu estou falando, vão começar a dar pau. Porque... Depende da forma que isso que eu ia acontece. falar. É isso que eu estou querendo Mas dizer. então, se depende da forma que acontece ontem, eu não achei que foi O trágico. o Atlético- empatou o jogo, Então, se jogar teve esses dois chance de gols ontem, ganhar. então não vai ser Teve trágico. chance de O Atlético ganhar. pode chegar lá no Castelão e na Vila Belmiro e amassar o Ceará e o Santos e ficar no 0-0. Aí, é isso que eu estou dizendo. É completamente diferente a análise. A questão é que ontem empatou e empatou com um adversário que é tecnicamente muito inferior, rondando a área a todo momento. O sistema defensivo não foi bem, Everton. Não foi Não, bem, mas aí- independente da bola não ter entrado, Everton. A bola não entrou porque o Anselmo Ramon atrapalhou o garoto lá, o Ravanelli. Pois é, Gomide, mas a bola do Atlético também, o Atlético também perdeu Atlético gols não ali teve na chances frente do claras gol. como teve a Chapecoense. Claro que teve, o Não goleiro teve, fez no mínimo como uma, teve a 2 Chapecoense. defesas importantes. Qual O lance? Hulk, naquele último lance que ele não puxou são para a claras direita e bateu. Não são claras como a da Como Chapecoense. não, gente? Então, a Chapecoense perdeu um gol com gol vazio e Só não perdeu fez um o gol que o gol porque o atacante cara estava na deu um Sei, frente. gente, mas nós estamos falando de um jogo em que o Atlético empatou e se você olhar nos números disponíveis, vai lá no SofaScore, baixa, você vai Mas ver o que o jogo jogo não é foi só muito número. igual. Eu falei Não, isso. você Foi pode igual, Não foi questionar. igual, a Chapecoense foi melhor que o Claro que Atlético. foi, gente. Mas olha só, Os números precisam servir para vocês e para quem Não, não mas um pessoal chute também. do meio campo não é, no número, é a mesma coisa do que um chute com gol vazio. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ontem o Atlético se o Atlético tivesse, se o Hulk tivesse naquela que ele Mas deu se você tivesse nascido rico... Pois é, mas o que eu estou dizendo, Só mas o serve se pra vale quando para você você, quer. tem acha que valer para mal? mim. Você acha que o Atlético jogou mal ontem? Eu acho que poderia ter jogado melhor, mas não foi trágico, não foi uma péssima atuação. Não, porque eu vou para o futuro, vou fazer uma futurologia aqui dos jogos que vem pela frente. Então, não foi uma tragédia para você ontem. Se for exatamente igual ontem contra Ceará e Santos, e o resultado foi exatamente igual, você acha que entorna o caldo? Eu acho que entorna o caldo porque vive de resultados, né? Mas aí que tá errado. Pois é, gente. Mas aí que tá errado. Pois é, mas ontem se tivesse jogado do mesmo jeito e ganhado o jogo naquela bola do Hulk ali, hoje estaríamos aqui então falando o quê? Falando que jogou mal, ganhou jogando mal. Exatamente, mas é o que eu tô dizendo. Só que a bola não entrou, aí chega aqui e fala que não jogou muito pior. Que Mas a da jogou Chape muito também pior. não entrou, Everton, e ela teve mais chances claras do que o Atlético. Por isso que eu disse, Gomide, nesse A caso... finalização do Hulk, a probabilidade daquela bola entrar é muito menor do que a do Ravanelli, só que o Anselmo Ramon estava impedido na frente dele, a bola entraria no gol. Tudo bem, entendo. Vocês acham que pesa erro de arbitragem? Você acha que foi pênalti no Tietê? Não sei, sinceramente.
Você acha que foi pênalti no Eu Tietê? queria rever o lance de novo do hoje. Tietê eu Eu não queria achei rever. em lugar nenhum. Eu queria Eu rever. também não achei em o lugar André nenhum. também me falou que revi- não achou. Eu revi o jogo pela manhã e Eu tenho dúvida. O do Hulk eu acho que não foi. Eu estava você trabalhando vê em no câmera jogo. lenta, você acha que é pênalti, você vê com Não, velocidade o cara- normal, você vê, acha que é um... Na passada Sabe o que me chamou a o cara atenção? larga a bola e vai no corpo Mas dele, sabe o que me derruba chamou a ele, é atenção? pênalti. Nós sabemos como funciona o jogador brasileiro, seja do Atlético, da Chapecoense, do Inter, do São Paulo ou do América. Esse tipo de lance, quando acontece, os caras voam em cima do árbitro. Ninguém reclamou, nem o Tietê. Ele levanta assim, limpa meio que a mão, nem reclamar, Mas ele não no reclamou. lance de pênalti da Chapecoense, o próprio Rogério que estava narrando o jogo disse assim, até quem foi derrubado? Fernandinho. Fernandinho. Até o Fernandinho nem reclamou muito. Ele falou isso na Sim. transmissão. Não, me chamou a atenção, Aí, porque nós aí sabemos eu como achei funciona. que não tinha sido pênalti no Hulk. Aí um seguidor me chamou a atenção. Falou, você viu os lances que o Hulk postou no Instagram? Aí eu fui lá no Instagram do Hulk e fui ver com atenção. Aí fui lá, prestei muita atenção. O zagueiro toca só no Hulk, não toca na bola. Só É pra pênalti, constar, gente. Só pra constar, Ele não toca a bola, André. Não toca a bola. Pode Claro pegar que no toca a Instagram do bola. Hulk aí. Ele não encosta na bola. O Hulk dribla pra fora. O Hulk toca a bola, não sei se de letra, tirando a bola do zagueiro. O zagueiro vem e encosta nele. Pode olhar lá, vocês vão dar razão. o zagueiro toca na bola com certeza. Não toca. Só um detalhe. Eu tenho certeza que Só não um tocou. detalhe sobre o lance do Hulk. Eu tentei achar hoje também o lance, não Do consegui. Hulk ou do Tietê? do lance do Tietê? Hulk. Do lance do Hulk. Eu tenho quase certeza que houve uma falta do jogador do Atlético no início da jogada dentro da área da Chapecoense. Mas ele Ah, deu você a fala no lance vantagem. do pênalti, que eu tô Ele deu a falando aqui. vantagem. Ia dar um quiprocó danado. Foi uma falta mas claríssima no zagueiro da Chapecoense no início da jogada. Nesse lance que eu No tô lance falando do do Hulk. pênalti. Uma bola do pênalti cruzada. não foi. Uma bola cruzada. O cara ainda ficou caído lá um tempo. Não sei se o fazia zagueiro cera lembra, e tal. O zagueiro, lembra, inclusive, ficou lembra. caído, se eu não me engano, foi o Felipe Santana. Lembra. Eu acho que o VAR, mesmo que tivesse visto e tivesse achado que foi pênalti, eu acho que esse lance seria anulado Poderia por conta ter dessa visto falta. uma falta antes. Sim. Ok. Aí é um outro ponto de vista que você está colocando. Eu estou colocando o quê? No lance, tá claro lá, tá no Instagram do Hulk. Vê lá porque tá fácil. A câmera fecha nas pernas. O zagueiro da Chapecoense bate nele, toca nele. Isso não atenua o jogo que não foi bem do Atlético. Isso não atenua o fato do Atlético ter um elenco melhor e precisava, de fato, ter vencido a Chapecoense ontem. Mas quem vê que foi uma porcaria, que a atuação foi ruim, que a defesa jogou mal, não está errado. Aqui a gente debate, mas não está errado. E quem acha que não é terra arrasada, que num campeonato de pontos corridos isso vai acontecer mais vezes, também não está errado. Não quer dizer que isso vai ser a regra, não. Exatamente. Pode ser que seja uma ser, né, meu amigo? exceção. Não, isso, Nem a pode exceção ser. é que é correta. Até A porque regra se é que virar é errada. regra, como o CJ me perguntou agora, aí os questionamentos eu acho que vão valer. exatamente. Porque aí o Cuca vai ter que se explicar. Por que seu time defende mal? Por que desde 2015, quando o Atlético faz um jogo bem defensivamente, isso vira aqui, ó. Isso vira conversa para meia hora de elogios, velho. Mais ou menos. É O Atlético raro. vem se defendendo Gris, bem, de certa maneira. nessa temporada, um pouco mais de segurança. Eu falei isso com o Gomide aqui há alguns programas. O Atlético tem sofrido um pouco mais de pouquíssimos gols. um pouco mais de segurança. Mas isso vira um debate aqui de elogio. Na verdade, não vira um debate. Vira uma passação de pano desgraçada de elogio. Mas é que se a gente pegar Quando se o jogo defende bem. Então, mas se a gente pegar o jogo de ontem e comparar com qualquer outro jogo do Atlético, a gente vai ver que ontem defensivamente foi bem Mostra o aquém Instagram comparado do a Hulk. outros. Mostra o Instagram do Hulk aí para nós. Olha, tá precisando de uns seguidores, até tem pouco lá. Nossa Senhora. Não, daí não vai dar para ver, hein? Ah, é a mesma câmera da televisão. Não, aí ó, peraí. Calma que ainda vai mostrar. Calma. Esse lance Olha lá, aí, ele toca. ele Tocou puxa a a bola. bola foi pra Todos são trás, da... Éder. É a mesma imagem gente, da a direção Globo, da Éder. bola. Gente, ele puxa a bola. Não tem Ele como, dá um toque é. de calcanhar na bola, Claro o que zagueiro não. vai só nele. A bola Mas eu tô foi te pra falando. trás do Não, Hulk. gente, tem uma câmera que vai mostrar Essa aí. imagem é a mesma da transmissão. Pera aí que nós vamos. Vê lá no Instagram, porque daqui fica difícil, porque tá fechada a imagem. Vê lá no Instagram. Eu também pensei como vocês. A interpretação Depois que eu fui ver a imagem, mostra claramente quem toca a bola pra fora é o Hulk, como se tivesse dado O Hulk uma toca letra a bola na pra bola. trás da área, a bola vai pra trás do corpo do Hulk. Ele que toca, Gris. Claro que não, Eu tô é. te falando que foi, gente. Eu não tô Não, a bola retardado. saiu Eu pela vi a linha de- imagem. a bola velho. saiu pela Não, linha saiu de pra fundo, lateral. né? Foi pra lateral. Não lembro. Foi A bola sentido foi pra lateral. lateral. Foi Foi pra sentido lateral. lateral. Foi pra lateral. É, como se ele tivesse Atrás dado do um Hulk. toque ao contrário, assim, ao invés dele dar um toque pra dentro, ele deu pra fora. Ele bate na bola e o zagueiro vem e dá a tesoura e toca nele.
Eu não acho que foi pênalti. Não, vê lá que você vai me dar O do razão. Tietchan eu não consegui ver o lance até agora. Eu estava trabalhando na Do transmissão. Tietchan, ele veio Tietchan, correndo. Na imagem que eu vi na- do jogo, eu fiquei com a impressão que tinha sido, mas a TV reprisou uma vez muito rápido e eu não vi de novo. E a própria Eu vi de Fernanda novo. Colom falou na transmissão, não, foi pênalti. Eu fiquei com a impressão que foi esse. O árbitro Mas eu errou. queria ver Só que que, bate na se perna o direita Atlético dele, né? ganha o jogo com 2 pênaltis discutíveis, a gente chega aqui no outro dia e fala. Ganhou, dois pênaltis discutíveis, contou com a Mas benevolência a questão da não é ganhou arbitragem. ou e tal. perdeu. Mas a Essa que é a gente- questão. O que a gente está debatendo aqui não é ganhou ou perdeu. É indiferente. Se o Atlético tivesse ganhado ou se tivesse perdido o jogo, a análise do jogo seria a mesma. Mas, Eu acho que a gente- mas ao a gente contrário do que amplia. vocês pensam, eu não achei que, por exemplo, a defesa do Atlético jogou muito mal. a gente O fala- time inteiro Quando marca. fala O defesa, time não é inteiro o joga. Guga, o Hever, o Gabriel isso, e o é Arana. isso. Não é É um essa a sistema questão. defensivo. É se Então, defender. o time todo Se defender. se defendendo, Se defender. se defendeu mal. Aí é convergência total aqui. Não, mas ué. Aí é convergência Não, você já total. começou a mudar já. Mas não, a Você já percebeu que defesa. ficou ruim Não, pra ué. Não. Se Já eu, disser percebeu? se eu disser que o Hulk é defensor, eu tô correto? O Hulk é defensor? Não, ele faz prioritariamente, parte, O Hulk é não. defensor? Não é defensor, ele é atacante, mas ele Então, faz quando parte você do fala que a sistema. defesa foi mal, você quer que o telespectador entenda o quê? Mas é porque quando o treinador vai pra coletiva, ele chega e fala: o time começa a marcar lá na frente. Não, Os meus foi isso que atacantes vocês marcam, falaram. existe a Então, vocês recomposição. precisam O time melhorar a inteiro retórica. marca. Vocês O precisam time inteiro melhorar marca. a retórica. Então vocês estão tentando ludibriar a audiência. A defesa jogou mal. O que é a defesa? Quando eu dissesse o ataque jogou bem, eu estou falando do Alonso? Não, nós dissemos- do Hever? nós Do dissemos- Gabriel? Do Guga? Do Arana? Nós dissemos que defensivamente o Não, Atlético a foi mal. defesa jogou Não. muito mal. Se defendeu Pode muito voltar. mal. A defesa jogou mal. Defensivamente Vocês foi mal. erraram. Não, ainda falei do e não Johan. aceito. Falei que, ó, Toma Johan. isso aqui, que agora essa aqui é sua. Obrigado, mas não vou passar pano não também. Falei ainda que o Johan foi abaixo. eu ver o lance aí de tivemos novo. partidas, alguns jogadores bem abaixo. Presta atenção velho. lá quem toca na bola, tá? Opa! Quem puxa a bola com o calcanhar? O zagueiro Quem olha a puxa a força bola? da bola, Roda de Hever. novo. Roda Olha de a novo. força da Põe bola, isso aí Hever. no repeat 280 vezes. Olha lá, ó. Presta atenção quem Pé toca a bola esquerdo pra do trás. zagueiro. Oi, Ó, quem pé puxa a esquerdo bola? do zagueiro. Quem puxa a bola? Perna direita do Hulk em cima da bola. Pé esquerdo olha do lá, zagueiro, ó. Olha lá, perna direita em cima da bola. Oi! Olha lá. O Hulk puxa a bola. É só ver a força Olha lá da o bola. CJ querendo me dar razão. Pé esquerdo Olha lá o do zagueiro. CJ. Não, tô vendo Olha lá, o ó. CJ. Física, é. Pé É esquerdo. física. Você tá querendo Olha lutar com a lá, física. roda de novo, 18, ó. Então Olha agora o Hulk, tá bom. olha o Hulk, ó. Tá. Pisou, puxou. Aê, Então, peraí, garoto. calma. Você olhou o perna direita do Hulk, você olhou o movimento de letra que ele faz, beleza. Olhamos para a perna do Hulk. Agora vamos olhar a perna do zagueiro, camisa número 21, esquerda. Olha o bote que ele dá. A sola do pé dele tira a bola do pé do Hulk. É o zagueiro que encorta. Ó o Hulk, ó. Ó. Puxou, tocou, bateu com a direita. E quem tá falando, nem sou eu, nem o Gomide, nem você, o Cuca na coletiva, se nós reprisarmos a coletiva, o Cuca fala: tivemos 2 lances de pênalti, o zagueiro até toca na bola. Pô, então se o Não, zagueiro mas toca na bola, tocou, ué. Tudo bem, mas o Não, Cuca ele, também... ele reclama mais, o zagueiro toca na bola, e você pode ver que no finalzinho do lance ele toca com a perna direita na panturrilha esquerda do Hulk. mas É, sim. isso, é essa a reclamação, A reclamação do Cuca é na essa, Óbvio que é, coletiva. óbvio que é. Não foi nem do toque na bola, foi desse possível toque na panturrilha dele. Isso aí não é pênalti, não. Põe na velocidade normal do lance, gente. Câmera lenta, beija, tapa na cara. Então põe no Olha lance. lá, olha o Hulk puxando a bola, olha lá, meteu pisou nela, jogou ela pra trás. disputando com a física. Você tá querendo discutir isso com a aí, física. O é inércia isso do aí. movimento é impossível É frear. o ué. Hulk. É o Hulk. É isso aí. Ó. Você tem que convencer a arbitragem e convencer o nosso Não, comentarista. que inclusive é muito caçado, tem sofrido muitas Todas as faltas. reclamações dele têm sentido. Tem, claro que tem sofrido muitas faltas. Há um revezamento de jogadores batendo no Hulk. Eu acho que, inclusive, tem um lance que ele chuta para fora, no segundo tempo, a bola vai na rede do lado de fora, que se ele caísse, e ele não caiu, ele não é jogador caicai, ele não tem essa fama de ser um jogador caicai, ele até pelo porte físico, vai à força, aos trancos e barrancos, ele sofre uma entrada de um zagueiro, que se ele caísse ia ser pênalti. Só que ele não tem essa fama, existe um revezamento de pancada no Hulk, sim, mas, na minha opinião, não foi pênalti. Não, esse na lance aí. opinião de vocês, o Atlético tinha que estar na lanterna. Aí também não. É isso aí, ué. Só quem acha que não tá errado. Tá passando pano. A provocação vem de vocês. Isso não pode acontecer não, Juarez. Os caras brifam lá fora. Brifar é uma linguagem... De call work. É, uma linguagem